O assunto de citologia oncoparasitária, agora a gente vai focar nas candidíases vulvovaginal. Bom, pessoal, a gente tem 4 espécies que são as mais frequentes causadoras de candidíase vulvovaginal. São as espécies álbicas, né, que é a Candida albicans, que causa monilia, e a gente tem as não álbicas, que é a Geotrichum paralopsis e a Torulopsis glabrata. Ok? Essas são as 4 espécies mais frequentes. Existem outras espécies? Claro que existem, pessoal. Só que essas são as mais frequentemente isoladas. Bom, pessoal, a candidíase vulvovaginal é a segunda causa mais comum de corrimento vaginal. A primeira é causada pela vaginose, causada pela Gardnerella vaginalis, certo? A candidíase ela é uma infecção vulvar e vaginal causada por um fungo, pessoal, comensal, ou seja, vive na microbiota vaginal, saprófita que habita a mucosa vaginal e digestível sob determinadas condições. Ela vai se multiplicar por esporulação, tornando-se patogênica. O que é isso, pessoal? Então, a forma leveduriforme e a forma de hifa de algumas espécies é que vai causar o processo infeccioso. Na maioria dos casos, a Candida albicans é que ela está envolvida. Ela responde por cerca de quase 85% dos casos de candidíase vulvovaginal. Cerca de 15% é causado pelas outras espécies, a tropicalis, a paralopsis, a geotrichum, a glabrata, certo? E eles produzem manifestações idênticas, pessoal. Tanto que, quando se vai fazer uma análise do esfregar cérvico vaginal, a gente verifica a presença das hifas e não faz sentido, em virtude do tratamento ser idêntico, a gente fazer uma análise diferencial, se é Candida albicans, Geotrichum, Paralopsis, enfim. Somente para Torulopsis glabrata ou para casos de infecções refratárias ao tratamento, que se faz necessário uma análise diferencial por conta de uma mudança do esquema terapêutico. Mas mais para frente a gente fala a respeito. Bom, pessoal, quais são os fatores que favorecem a proliferação da Candidíase espécie? Uso de contraceptivos, antibacterianoterapia, uso de imunossupressores, gestação, estresse e diabetes mellitus. Todas essas condições, pessoal, elas vão acarretar em diminuição da atividade do sistema imunológico. Isso vai favorecer uma maior proliferação da cândida em detrimento da microbiota bacteriana. Bom, candidíase vulvovaginal. Quais são os aspectos clínicos dela? Bom, a gente tem os casos assintomáticos e os casos sintomáticos. Os sintomáticos são presença de microulcerações, ardência ao urinar, prurido e um corrimento bastante característico, que é esbranquiçado com aspecto de leite talhado, certo? Então, pela análise do corrimento, já faz uma identificação presuntiva do possível agente etiológico daquele corrimento e, logicamente, uma possível presunção do agente etiológico presente no esfregar cérvico vaginal. Bom, o diagnóstico citológico ele é feito a partir da identificação de estruturas leveduriformes ou de hifas em meio aos elementos epiteliais. A Candida albicans responde por 90% das infecções, 4% geotrico e paralopsis e 6% a glabrata. A gente precisa fazer uma análise diferencial da glabrata das demais espécies de cândida em virtude do tratamento dela ser diferente das demais, ok? Bom, diagnóstico laboratorial da candidíase. Se faz um teste do pH, geralmente o pH está menor ou igual a 4,5, diferente da vaginose, em que o pH é superior a 4,5. A gente faz um exame direto a fresco com hidróxido de potássio a 10%. A gente diafaniza o material, ou seja, a gente clarifica o esfregar cérvico vaginal com hidróxido de potássio, que é uma solução adstringente. Ele vai mostrar com facilidade a presença das estruturas reprodutivas do fungo, que são as pseudohifas na secreção vaginal em cerca de 70% dos casos. Ok? As características morfológicas, pessoal. No caso das cândidas espécies, a gente vai verificar a presença de hifas, pseudohifas e leveduras. Grandes, elas vão apresentar ou não brotamentos e geralmente elas estão espalhadas pelo esfregar cérvico vaginal.
No caso da Torulopsis glabrata, pessoal, a gente vai encontrar leveduras extremamente pequenas. A gente não vai verificar a presença de hifas. Essa é uma característica, é um aspecto que vai promover uma análise diferencial do esfregaço. Então, se a gente não verificar a presença de hifas, a gente está diante da Torulopsis glabrata. Agora, se a gente verificar hifas, pseudo-hifas, cândidas espécies. Não faz sentido nenhum, não tem necessidade nenhuma de fazer uma análise diferencial. Se é Geotrichum, Paralopsis, Paratropicalia, enfim. Okay? Somente Torulopsis glabrata é necessário fazer análise diferencial, justamente por conta do tratamento ser diferenciado das demais. Bom, nos slides a gente tem várias imagens, eu coloquei para vocês, de elementos epiteliais. A gente tem células intermediárias e superficiais com várias hifas e pseudo-hifas, caracterizando a presença das cândidas espécies, certo? Agora a gente tem uma imagem aí onde a gente só vê estruturas leveduriformes, caracterizando a presença da Torulopsis glabrata no esfregaço cérvico-vaginal, certo? Bom, o tratamento. Geralmente, o tratamento, a primeira opção é o miconazol, na forma de creme vaginal, certo? Agora, no caso da Torulopsis glabrata, ou em casos de infecção refratária, de Cândida não álbica, ou seja, aquelas infecções indolentes que não respondem ao tratamento usual, a utilização, o tratamento é ácido bórico, 600 miligramas, em óvulos vaginais utilizados por 7 dias. Então, aquela paciente que ela faz uso de cetoconazol, itraconazol e que não responde bem ao tratamento, geralmente é uma infecção refratária. Então, não vai adiantar ela fazer uso prolongado desses antifúngicos que não vai resolver. O tratamento é ácido bórico, 600 miligramas, na forma de óvulos vaginais, por 7 dias, durante a noite, certo? E erradica o processo infeccioso. Bom, uma outra infecção muito comum no trato genital feminino é a tricomoníase, que é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Pessoal, o período de incubação ele varia de 4 a 28 dias, tá? Existe uma fase aguda que é extremamente sintomática e a fase crônica oligossintomática, ou seja, com sintomas bem discretos. Bom, o quadro semiótico, ou seja, o conjunto de sinais e sintomas característicos da tricomoníase, é um corrimento muito abundante, com a coloração que varia de amarelo para esverdeado, muito espumante e fétido, um odor característico. Mais uma vez, destacando, o odor não é tão fétido quanto o da vaginose, certo? Bom, a paciente também vai apresentar prurido, dor pélvica, dor no baixo ventre, né? Dispaurenia e a poliúria. O que é poliúria? Aumento da frequência urinária. Não confundir com polaciúria, que é o aumento do volume urinário. Poliúria, aumento da frequência de urina, ou seja, a quantidade de vezes de ir ao banheiro aumentada nesse caso, certo? Então esses são os sinais, sintomas mais característicos da tricomoníase. Bom, e aqui a gente tem um slide mostrando uma característica do corrimento bastante espumoso, e a coloração aqui, no caso, ela está um tanto quanto incolor, mas ela varia, né, de um amarelo esverdeado até essa caracterização aqui esbranquiçada. Bom, a gente tem também no colo o aspecto em framboesa, o aspecto de morango, caracterizado pelas rupturas dos microcapilares do colo uterino. E a gente está vendo também, saindo pelo ósseo uterino externo, a presença de uma secreção, de um corrimento. E a gente tem também numa imagem a presença de um pólipo que se estende através do ósseo uterino externo, que é muito comum também em casos avançados da tricomoníase. Bom, o diagnóstico citológico, que é o que nos interessa aqui na citologia, a gente vai verificar, pessoal, formas ameboides, ou seja, ovaladas, elípticas, que têm o tamanho de 3 vezes ou até 4 vezes o dos polimorfos nucleares. E eles apresentam uma coloração metacromática, ou seja, eles vão se apresentar com uma coloração esverdeada, azulada, acinzentada, certo? E o fundo do esfregaço é sujo. O que quer dizer isso? Tem a presença abundante de polimorfos nucleares por conta de uma intensa resposta inflamatória. A gente vai ter vários debris celulares, a gente vai ter vários elementos celulares epiteliais
células intermediárias, células metaplásicas, células superficiais, isso dependendo da fase do ciclo menstrual na qual a mulher se encontrava no momento da coleta da amostra para pesquisa dos agentes infecciosos, enfim, certo? Bom, a gente tem algumas imagens mostrando essas estruturas ovaladas, ameboides, metacromáticas presentes no esfregaço cérvico-vaginal, certo? Bom, uma outra infecção muito comum também no trato genital feminino são as infecções virais. Aqui, pessoal, agora a gente não vai identificar o agente etiológico, a gente não vai visualizar vírus, a gente vai ver os estragos deixados por ele nas células. Vão ser os efeitos citopáticos virais. E o primeiro deles é, sem sombra nenhuma de dúvida, o mais frequente, que é a infecção por HPV. O HPV é o vírus papiloma humano, da família Papillomavirida. É um vírus de DNA de dupla hélice, tem cerca de 8.000 pares de bases nitrogenadas e aproximadamente 200 sorotipos. Desses 200 sorotipos, destacam-se aqueles que têm um alto ou um baixo potencial carcinogênico, ou seja, um potencial de causar câncer. Os de alto risco é o sorotipo 16 e 18, e os de baixo risco é o sorotipo 6 e 11, certo? Esses são os mais frequentes. Tanto que as vacinas existentes são em relação a esses sorotipos. Tem o Gardasil e o Cervarix, que ela é tetravalente, destinada ao sorotipo 6, 11, 16, 18. E tem, existe o Gardasil 9. Esse Gardasil 9 ele é para 9 sorotipos. É o sorotipo 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. Onde o 16, 18, 31, 33, 42, 52 e 58 são os sorotipos que têm um alto potencial oncogênico ou carcinogênico, certo? E ele é importado, ele não é coberto pelo SUS. No SUS existe uma aplicação ou do Gardasil tetravalente ou do Cervarix, que são as formas mais frequentes, os de alto risco e os de baixo risco. Os de baixo risco, na maioria das vezes, eles causam verrugas, certo? Verrugas genital. Como a gente pode estar destacando no slide, onde a gente está vendo algumas verrugas na genitália externa de uma paciente. Bom, características citológicas. As características citológicas é a presença de coilocitose ou coilócitos, que são as células portadoras de coilocitose. A gente vê binucleação, ou seja, uma célula com 2 núcleos, paraceratose, que é uma ceratinização anormal em células nucleadas, certo? E o contorno da membrana nuclear irregular. Essas são as características mais comuns de infecção causada por HPV. E a gente tem slides ilustrando justamente esses efeitos, onde a gente está vendo várias coilocitoses, células binucleadas, a paraceratose, que é essa mancha avermelhada espalhada no citoplasma dessas células, e o contorno nuclear, nessa imagem, fica um tanto quanto prejudicada de visualizar no primeiro slide, mas no segundo já fica mais fácil da gente visualizar, onde a gente está destacando uma célula com coilostose binuclear e o contorno nuclear, ou seja, a membrana nuclear com as margens bem irregulares, ok? Bom, macroscopicamente a gente vai ver a presença do condiloma acuminado, que é o aspecto verrucoso, esofítico, que pode acometer o colo do útero ou as genitálias externas. A gente pode ver o condiloma aplanado, esse condiloma aplanado é um aspecto plano, que é melhor analisado pela colposcopia, certo? E tem o condiloma endofítico, onde as lesões elas só são caracterizadas pelo histopatológico, certo? Então, essas características elas são visualizadas num primeiro momento na hora da coleta da amostra. Os sintomas de infecção por HPV: prurido, ardência, leucorreia e disúria, que é uma dificuldade ao urinar. Bom, HSV é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível provocada por 2 sorotipos, HSV1 e HSV2. Ela geralmente é assintomática,
uma infecção inicial, mas ela pode ser acompanhada por febre, mialgia e cefaleia, como toda e qualquer infecção viral. Toda e qualquer infecção viral vai trazer aquela dor no corpo, que são as mialgias, cefaleias, dores de cabeça e febres. Febres de pequena acima de 38 graus, dificilmente suplanta os 39 graus, no caso do HSV, lógico. Bom, no exame clínico, as lesões mostram presença de pápulas, vesículas, contendo um líquido seroso. E uma vez que essas vesículas se rompem, ela pode originar as pústulas ulceradas. Na vigência dessas vesículas contendo, pessoal, esse líquido seroso, existe uma grande quantidade de vírus. Nessa fase, a pessoa tem um potencial enorme de transmitir esse vírus a outras pessoas. Bom, quais são as características citológicas da infecção por HSV? Bom, pessoal, existe uma membrana nuclear espessada, diferente do HPV em que a membrana nuclear estava irregular, aqui a membrana nuclear está espessada. E a cromatina ela vai ser extremamente deslocada pelos vírus, dando um aspecto de vidro fosco durante a análise nuclear de infecção por HSV. Existem inclusões únicas eosinofílicas, ou seja, coradas em um tom laranja ou avermelhado claro, envoltas por um halo claro, certo? E o citoplasma vai ser extremamente abundante. A gente tem a presença de multinucleação e, consequentemente, o amoldamento nuclear. Então, essas são as características, os efeitos citopáticos mais comuns do HSV, do herpes simples humano, ok? Sorotipo 1 e 2. Bom, era isso que a gente tinha para falar, é o que eu tinha para passar para vocês em relação à citologia oncoparasitária. Então, a gente fecha essa primeira parte. É interessante que vocês respondam o estudo de dígito que vai ser disponibilizado a vocês relacionados a essa parte da citologia oncoparasitária. E relembrando, gente, para a citologia o que mais importa são os destaques das alterações citoplasmáticas e nucleares, tanto das células superficiais, intermediárias, parabasais, basais, eventualmente metaplásicas e endocervicais, certo? Relembrando, nas bacterioses, nas protozoonoses e nas infecções causadas por fungos, a gente vai encontrar, porventura, o agente etiológico. Já no caso dos vírus, a gente jamais vai encontrar vírus. A gente vai encontrar os estragos deixados por eles, os efeitos citopáticos, certo? Bom, então era isso. Essa primeira parte a gente finalizou dos efeitos citopáticos, que vai ser fomentada com a realização dos estudos dirigidos. Então era isso. Até mais, pessoal.